Olá, eu espero que estejam todos bem. Nesse vídeo vamos falar da atividade glossário. O glossário é uma atividade colaborativa que possibilita a inserção de conceitos e suas respectivas definições. Ele pode ser configurado para apresentar em diversos formatos de visualização, estilo dicionário, lista de itens, FAQ, enciclopédia, dentre outros. Esses formatos ditam como os itens serão organizados e visualizados após a submissão. Os glossários podem ser utilizados como espaços para a construção colaborativa de bases de conhecimento sobre diversos assuntos. Os termos inseridos no glossário podem ser apresentados aos participantes em ordem alfabética ou ordenados pela data de inserção, a depender do formato de visualização. Então você pode se perguntar: qual é a diferença entre um glossário e uma base de dados? A base de dados a gente já viu nos vídeos anteriores. Eu costumo dizer que a base de dados é um glossário turbinado, ou seja, ela tem muito mais funcionalidades. O glossário, por exemplo, tem por objetivo a inserção de conceitos e definições, usando para isso dois campos, o campo conceito e o campo definição. Já a base de dados permite a inserção de diversos tipos de dados em quantos campos você quiser. Uma outra coisa relevante do glossário é que ele não funciona com grupos. Então, se você estiver trabalhando com grupos, priorize uma base de dados em detrimento do glossário, beleza? Então vamos agora, no Moodle, conhecer os principais parâmetros de configuração de um glossário. Eu estou logado aqui na nossa sala de aula virtual, vou ativar o modo de edição. Aqui no final do tópico 4, logo abaixo do questionário, vou adicionar uma atividade ou recurso, atividades glossário. Vou colocar aqui glossário de testes. No campo descrição, claro, você vai colocar o enunciado do seu glossário de modo que o estudante saiba o que fazer nessa atividade. Aqui embaixo a gente tem alguns campos. O primeiro deles é selecionar o box para definir o glossário como glossário global. Essa configuração ela só aparece para mim porque, além de professor, eu estou logado como administrador no Moodle. Eu não tenho necessidade de selecionar esse glossário como um glossário global, porque eu não quero que ele apareça no Moodle inteiro. Eu quero que ele fique restrito apenas nessa sala virtual. Outra coisa, tipo de glossário. Tem duas formas, principal e secundário. Em geral, você vai trabalhar com um glossário secundário, porque o glossário principal consegue importar itens do glossário secundário. Se você tiver um glossário só, em geral você vai trabalhar como secundário. E se você tiver mais de um glossário e não quiser importar itens de um para o outro, você vai criar todos os seus glossários como secundários também, beleza? Vamos seguir aqui. Itens. A gente tem algumas configurações interessantes. Aprovação imediata de novos itens. Isso quer dizer que você não precisa moderar esse glossário. Se você colocar não, o que vai acontecer? Você, como professor, vai ter que moderar as entradas do glossário. Em geral, isso não é necessário. Você pode colocar como sim, porque vai ter a aprovação imediata de novos itens. Sempre permitir edição significa que, depois de inserido, se você colocar como sim, vai aparecer um link para a edição e o estudante vai poder editar a sua própria submissão a qualquer tempo. Permitir itens duplicados, o Moodle vai checar se já existe algum item com aquela mesma grafia e vai permitir a inserção ou não, a depender dessa grafia. Tudo bem? Permitir comentários, você pode colocar como sim, que vai abrir uma caixinha logo abaixo da inserção, da submissão do estudante, para inserção de comentários, seja seu ou de outros estudantes. E fazer o link automático dos itens, a gente pode manter como sim também. Vamos seguir. Aparência. Aqui a gente tem algumas configurações bem relevantes para a gente. O formato de visualização vai ditar como os itens vão aparecer depois de inseridos aqui no nosso glossário. Tem várias formas de inserção. Eu não vou dizer para vocês como funciona cada uma dessas, porque no próximo vídeo a gente vai fazer um teste, vai simular esse glossário e eu vou mostrar para vocês na prática a visualização de cada um desses itens. Beleza? Seguindo aqui, formato da exibição de aprovação. Se o seu glossário não for moderado, você não precisa se preocupar com esse formato aqui de exibição de aprovação, apenas se o seu glossário for moderado. Em geral, a configuração padrão é essa daqui que está, padrão para o mesmo formato de exibição. Esse formato de exibição aqui é o formato de visualização que a gente acabou de configurar nessa etapa. Tem outras
configurações relevantes para a gente. Número de itens, mostrar alfabeto de links, mostrar todos, especial e permitir visualizar impressão. Em geral, eu deixo tudo padrão aqui nos glossários que eu trabalho no Moodle. Seguindo, avaliações. Aqui a gente pode dizer para o ambiente virtual se esse é um glossário avaliativo ou não. Geralmente os glossários não são avaliativos, eles são atividades formativas ou são somente base de dados mesmo, né? Mas se você quiser avaliar o seu glossário, você precisa selecionar algum desses tipos de agregação. Geralmente a gente seleciona a avaliação máxima, porque o estudante pode participar do glossário várias vezes. Então você vai coletar, o Moodle vai coletar, aliás, a avaliação cuja pontuação foi a maior. Então você seleciona aqui a avaliação máxima, que você como professor pode avaliar diversas postagens e o Moodle vai entender como a nota final daquele glossário, para aquele estudante, a nota de maior valor. Tudo bem? Então vamos simular aqui para a gente colocar só 20 pontos para esse glossário. As outras configurações comuns, como restrição de acesso e demais, são configurações comuns para todas as atividades aqui do Moodle. Tudo bem? Então, da forma que a gente configurou o nosso glossário, o nosso container do glossário, né, ele já está funcionando. Eu vou clicar no botão aqui, salvar e mostrar, para vocês verem o resultado. Até o momento, não temos nenhum item inserido no nosso glossário. No próximo vídeo, eu vou mostrar isso para vocês. Como é que a gente insere os itens e como é que são aqueles formatos de visualização que eu comentei anteriormente. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.